Seguem em marcha para o encontro com Adonai os limpos de coração. Sim, eles verão a Deus. Por volta do ano 31 da nossa era, no alto de uma montanha junto ao mar da Galileia, o Senhor Jesus abriu a sua boca como mestre, ensinando às multidões. Era o seu primeiro grande ensino, o chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Jesus ali era o super Moisés, o Moisés máximo, que conduzia seus seguidores não apenas para uma terra prometida, mas para o próprio encontro com Adonai, para o encontro com Deus. Enquanto os seguidores do primeiro Moisés eram simplesmente judeus, descendentes de Abraão e Sara, os seguidores do Moisés máximo eram os filhos de Deus. Jesus iniciará o Sermão do Monte dando testemunho a respeito deles, descrevendo as características dos filhos de Deus, como são os filhos de Deus, como são aqueles que estão na marcha para o encontro com Adonai. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava dizendo, e daqui em diante, seguem as características dos seus seguidores. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa última bem-aventurança é a sexta. E hoje nós examinamos esta sexta bem-aventurança. Primeiro, é notável que em meio a todas as bem-aventuranças, esta seja a única que não fale diretamente de alguma ação que os salvos realizam ou realizem, que não fala de alguma ação que eles sofram, que não fala sobre como eles reagem. Essa é a única das bem-aventuranças que nos fala de um estado, de como é precisamente o interior dos salvos. Como diz Schurach, são os únicos que não agem. Eles são a luz do mundo. Para pensarmos nessa sexta bem-aventurança, voltemos às 5 primeiras. 1. Os pobres de espírito. Pobres de espírito são aqueles que o Espírito de Deus humilhou e humilha. Eles sofrem a ação direta do Espírito. Os que choram, derramam suas lágrimas, eles fazem isso, eles agem dessa maneira, por si mesmo e pelos outros. Os mansos são aqueles que se curvam, que se submetem a Deus. Os que têm fome e sede de justiça são os que lutam pela implantação do reino de Deus. Todas essas coisas nós já vimos detidamente. Então eu estou sinteticamente apenas revisando-as agora. Claro, nós não vamos nos ater profundamente a nenhuma delas. Os misericordiosos ou matriciais, última bem-aventurança que examinamos, perdoam, se compadecem, sem serem complacentes com o pecado e o mal. Os limpos de coração. Os limpos de coração, à primeira vista, nada fazem, não sofrem ação de ninguém, não reagem a nada. Eles são assim. E porque são pessoas de um coração puro, Jesus diz, eles verão a Deus. Perguntemos pelo porquê de seguidores de Jesus serem chamados
limpos de coração. Do que propriamente o Senhor Jesus estava falando? Em primeiro lugar, eu creio que nós precisamos entender o que seja o coração. Porque o sentido atual trata coração principalmente como símbolo das emoções e sentimentos. Isso é diferente do modo como o Novo Testamento usa a figura do coração. Portanto, nas palavras de Cristo, o sentido principal de coração não é esse sentido atual ligado principalmente às emoções e sentimentos. A fala de Jesus se encontra no Novo Testamento. No Novo Testamento, o coração se refere principalmente a principal acepção do termo coração, quando se fala simbolicamente de coração, não como órgão do corpo, a principal acepção do termo é a pessoa como um todo. Sua mente, seus pensamentos, seus valores, sua vontade, seus desejos, suas decisões, suas emoções e sentimentos, tudo isso na linguagem do Novo Testamento é coração. A mente, a vontade, as emoções. O coração, de modo figurado, no Novo Testamento, representa a vida interior. Em suma, a própria pessoa. A pessoa é representada pelo seu coração. Os textos a seguir dão para nós exemplo desse sentido amplo do termo coração, diferente do sentido contemporâneo do termo em uso figurado. Por exemplo, segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 3, Paulo diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O detalhe é o seguinte: a transformação operada pelo Espírito de Deus se dá na mente, na vontade e nas emoções. O coração, portanto, é aqui a sede dessas três instâncias, dessas três áreas da vida humana, do ser humano. Efésios capítulo 5, verso 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas deixem-se encher. Nas Bíblias mais atuais, nas mais antigas, enchei-vos. O sentido mais estrito do termo é mesmo deixem-se encher. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Observa que salmos, hinos e cânticos espirituais cantados, salmodiados no coração, como diz Paulo aqui, são salmos, hinos e cânticos espirituais entoados com todo o ser. A pessoa toda está aplicada nisso. Consciência, vontade, sentimentos e, é claro, o próprio corpo, está tudo concentrado no louvor a Deus. É disso que Paulo está falando aqui. Obviamente ele não está falando da consagração de parte do homem, mas da consagração a Deus do homem total. Estamos juntos? Kenneth Bailey, em sua obra Jesus através dos olhos do Oriente Médio, vai além. Bailey vai dizer que coração, como símbolo da própria pessoa, é o sentido do termo coração não apenas no Novo Testamento, mas na Bíblia toda. Kenneth Bailey vai dizer: mas o que significa exatamente coração na literatura bíblica? A cultura ocidental moderna limita o termo coração aos sentimentos, mas na mente dos hebreus ou judeus inclui toda a vida interior da pessoa. Rineker e Rogers dizem: o coração é o centro da vida interior da pessoa, onde tem em sua origem todas as forças e funções espirituais.
Nosso coração, portanto, diga comigo, nossa consciência, nossa vontade, nossas emoções. Quando dizemos nossa consciência, são nossos conceitos e nossos valores. Quando dizemos nossa vontade, são nossos desejos, nossas decisões. Quando dizemos nossas emoções, estamos agrupando aí também os nossos sentimentos. Em resumo, coração é toda a nossa vida interior. Em segundo lugar, para entendermos do que Jesus está falando aqui, perguntamos: do que se trata essa pureza? Seguem em marcha para o encontro com Adonai os puros ou limpos de coração. Vamos de novo para a cultura judaica perguntar isso contextualmente, lembrando que Jesus era judeu de nascimento. Em que consistia naquela cultura a pureza de coração? Olhamos, por exemplo, para o Salmo capítulo 24, dos versos 3 a 6. Esse salmo parece mesmo uma antecipação da sexta bem-aventurança. Parece que ele está antevendo o que Jesus vai declarar. Na verdade, até parece, quando a gente examina a sexta bem-aventurança, que ela é um resumo desses versos que vamos ler agora no Salmo 24. Salmo 24, do verso 3 ao verso 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Pausa aqui. O não entregar a alma à vaidade, ou seja, aquilo que é passageiro, transitório, que não é mantido, essa é a ideia que está lá no hebraico, aquilo que não é mantido, isso está intimamente ligado à expressão seguinte, nem jura enganosamente. O texto está falando sobre aquela pessoa que é fiel aos pactos, fiel às alianças, que não rompe aquilo que foi tratado. Eu vou voltar à leitura para a gente entender melhor. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ou seja, aquele que é fiel às alianças. Verso 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluia. O verso 5 apresenta o que será desenvolvido no Novo Testamento como doutrina da justificação. Ele antecipa a doutrina da justificação. Essa que Paulo vai trabalhar tão detidamente na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas e em outros trechos. Essa pessoa que tem mãos limpas, a antecipação do Salmo 24 é esta. A pessoa que tem mãos limpas, essa pessoa que tem mãos limpas, isso é, essa pessoa com atos justos e coração puro, demonstra que foi purificada por Adonai. É a pessoa que tem a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. O rabino Rashi, de grande influência no judaísmo, dizia: de todos os seres criados, somente os puros podem ter acesso ao reino de Elohim. O salmista vai dizer para nós que essas pessoas puras de coração, que foram justificadas pelo Deus da sua salvação, que foram tornadas justas por Deus, o salmista diz que tais pessoas buscam a Deus, buscam-no para saber sua vontade, e buscam-no em adoração para contemplarem a sua face. O salmista encerra no verso 6 a sequência, o primeiro trecho do Salmo 24, dizendo: esta é a geração, esses de mãos limpas e coração puro, esses que são fiéis à aliança, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então vamos fazer um resumo, confrontando o Salmo 24 com a sexta bem-aventurança. Estamos juntos? O resumo é este: a pessoa de coração puro
é fiel à aliança. Ela busca a Deus para saber sua vontade e em adoração deseja contemplar a sua face. Ela foi aceita e perdoada por Deus, e seus atos agora são atos justos. Suas mãos estão limpas, e ela pode chegar confiantemente diante de Deus, porque ela se tornou parte mesmo do próprio reino de Deus. Mas há um problema. Nas palavras de Jesus, a ênfase recai sobre a pureza do coração, do interior humano. Os valores, a vontade e os sentimentos. Jesus não menciona as mãos. Certamente por causa de um problema histórico. A fala de Jesus corrige uma tendência que dominava a religiosidade judaica nos seus dias. Nos dias em que Cristo estava nesta terra encarnado, a tradição rabínica que estava em franco desenvolvimento, e Jesus bateu de frente várias vezes justamente com essa tradição. A tradição rabínica que estava em franco desenvolvimento naqueles dias, colocou uma super ênfase na pureza, aspas bem grandes aqui para o termo pureza, externa. Na pureza aparente, que os outros podiam ver. A Mishnah, uma das principais obras do judaísmo rabínico, é reconhecida como a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica. Não dá para nos atermos a isto aqui, falar sobre o que seja a Mishnah, mas basta sabermos o seguinte: a Mishnah é mesmo chamada de Torá oral, e ela é na prática considerada tão importante quanto a lei escrita. Então, as tradições orais dos judeus foram transformadas em texto por volta do ano 189 da nossa era. Esse texto se chama Mishnah. São 6 volumes, divididos em 63 seções. Essas regras, muitas regras que aparecem na Mishnah, na prática, repito, são consideradas pelos judeus ortodoxos tão importantes quanto a lei escrita dada por Deus a Moisés. Elas equivalem em importância e autoridade aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Mishnah é chamada por alguns de a alma da tradição oral judaica, dividida em 6 volumes, que por sua vez se subdividem em 63 tratados, sendo o 6º e último volume o mais longo, com quase 200 páginas e 12 tratados. Dos 63, 12 estão no 6º volume. Ele se chama Tahorot. Tahorot é pureza. Esse tratado, na verdade, esse conjunto de 12 tratados, o 6º volume da Mishnah, trata das leis de pureza e impureza, do que seja puro e impuro, incluindo impureza do morto, que para o judaísmo conservador é a impureza mais grave, a impureza do cadáver, as leis da pureza ritual dos sacerdotes, os Kohanim, as leis da pureza familiar, incluindo leis menstruais, e outras questões diversas sobre pureza entre o povo judeu. O Tahorot, 6º volume da Mishnah, cita um rabino anterior a Cristo, na verdade, uma geração antes de Jesus, o grande rabino Hillel. Embora, como eu disse a vocês, o texto da Mishnah tenha sido elaborado, finalizado, por volta do ano 189 da nossa era, depois de uma discussão que se arrastava, ou como resultado de uma discussão que se arrastava desde o ano 70. Então, mais ou menos, do ano 70 ao ano 200,
houve discussões rabínicas sobre as tradições orais, até que em 189, essa tradição ganhou forma escrita. Só que, nos dias em que Cristo estava sobre a terra, a tradição oral estava entranhada na cultura e na religião judaica. Os mestres davam enorme ênfase à pureza ritual, incluindo purificação de utensílios, purificação de locais de habitação, particularmente purificação de locais transitórios, as chamadas tendas, os banhos rituais, como em detalhes deve ser o banho de alguém que teve algum contato com algo impuro e por causa disso ficou ritualmente impuro, o lavar as mãos e outras questões. Isso é detidamente tratado no texto da Mishnah, no 6º volume. Agora, olha só que interessante. Na época de Jesus ainda não havia isso em forma escrita. Nós teremos esse elemento histórico, ou historicamente por volta do ano 189 da nossa era. Mas há um detalhe muito interessante. Tanto quando a tradição oral tomou forma escrita, tanto quanto na época em que Cristo estava sobre a terra, quando apenas era tradição oral, nada é dito. No corpo da Mishnah, ou naquilo em que a Mishnah se tornou, nada é dito sobre a pureza do coração. No texto da Mishnah, o 6º volume, Tahorot, sobre pureza, nada, absolutamente nada se fala sobre a pureza do coração. No Sermão do Monte, Jesus coloca as coisas em seus devidos lugares. Ele está ensinando dentro dessa tradição, não esqueçamos isso. Há pessoas que estavam fortemente influenciadas por essa fixação em pureza exterior. Jesus agora, no Sermão do Monte, coloca o interior do homem no centro da questão, trazendo de volta o equilíbrio. Se a pureza exterior é importante no contexto judaico, o que Jesus está dizendo é que a interior é muito, mas muito mais importante. Perguntamos, mas como um ser humano pode ter consciência, vontade e sentimentos puros? Porque Jesus fala na 6ª bem-aventurança sobre os limpos, lembrando que coração é o ser total. Como é possível ser limpo de coração? Aliás, o que é propriamente essa limpeza de coração? Voltemos ao Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Diga comigo, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. A sequência inicial do Salmo se encerra neste verso 6. Nós teremos um selá, uma pausa na canção, lembrando que Salmo é música. Nós teremos uma pausa, um selá, e depois a continuação com outra ênfase. A sequência inicial, repito, do Salmo 24 se encerra neste verso 6, apresentando a questão que move a consciência, a vontade e os sentimentos do homem, da mulher, da pessoa de coração puro. A questão está aqui no verso 6.
seu maior anseio é ver Deus. Essa é a marca da pessoa de coração puro. Preste atenção. Só a partir daí a gente vai conseguir entender a sexta bem-aventurança. O homem de coração puro é movido por isso. Sua consciência, sua vontade, seus sentimentos são movidos por isso. Ver Deus. O limpo de coração é aquele que se deixou apaixonar pelo Cristo da cruz. Ele enxergou a cruz e se apaixonou por Cristo. O limpo de coração é o apaixonado, é o homem de um único propósito, é o homem que realmente, e Deus nos livre de toda a teorização disso que vamos dizer agora, é o homem que realmente coloca Deus como centro de toda a sua existência. É o homem devoto, é o homem consagrado, é o homem que come e bebe e se casa e estuda e trabalha, é o homem que faz tudo para a glória, para o louvor de Deus, ansiando uma única coisa: ele quer vê-lo. Nós precisamos ter claras algumas coisas aqui extremamente sérias. Eu não estou falando a ímpios. Você que é ímpio, pode estar olhando para mim com a cara mais feia do mundo. Que Jesus te salve nessa noite. Mas você que é cristão, é para você que eu estou falando agora. A Bíblia está dizendo para nós que o maior anseio do homem limpo é ver seu Criador. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Precisamos ter claras algumas coisas extremamente sérias. Preste muita atenção nisso. O mundo que nós chamamos oriental é um mundo naturalmente, já há muito tempo, um mundo espiritualizado. Até hoje, a fé e o divino, a divindade, ocupam um lugar central, ainda que por vezes de forma errada, na vida das pessoas orientais. O Oriente é espiritualizado. De outro lado, no Ocidente, onde nós estamos, a nossa maneira de ver a vida, de enxergar o mundo, no Ocidente secularizado, materialista, na prática ateu desde o iluminismo, lá do final do século XVIII, esse homem, do lado de cá, esse homem que é o limpo de coração, que é o apaixonado, que é o homem de um único propósito, o homem que realmente coloca Deus como centro de sua existência, o homem devoto, o homem consagrado, que come, bebe, se casa, estuda e trabalha, fazendo tudo para a glória de Deus, para o louvor de Deus, ansiando vê-lo. O Ocidente secularizado deu diversos títulos depreciativos para esse homem, dos quais talvez o mais comum seja este: fanático. É assim que o Ocidente lida com essa questão. O homem que tem Deus como centro real da sua existência, aqui, neste lado do mundo, é considerado um tolo. No Sermão do Monte, Jesus então está dizendo: seguem em marcha
para o encontro com Adonai, os limpos de coração. Aqueles homens que têm como objetivo principal de sua existência ver a face de Deus. Aí o que Jesus diz? Sim, eles verão a Deus. Esse é o Evangelho. O ser humano precisa saber do que ele está em busca, o que o move. O filósofo cristão dinamarquês do século XIX, Søren Kierkegaard, dizia o seguinte: os puros de coração são aqueles que desejam uma única coisa. Nós diríamos que são aqueles que conheceram a luz. Eles veem a luz em tudo. Eles desejam a luz sempre. Eles atribuem a luz a tudo que podem. Em tudo, absolutamente tudo, eles querem que Deus seja glorificado. Por isso mesmo, qualquer coisa, olha só isso, qualquer coisa que não seja capaz, vou melhorar, qualquer coisa incapaz de afastar os limpos de coração de Deus, vou repetir, qualquer coisa incapaz de afastar os limpos de coração de Deus, necessariamente os aproxima dele. Internalize esse conceito. Os limpos de coração são capazes de glorificar a Deus por coisas que os de coração impuro, ou seja, os secularizados, não são capazes de glorificar a Deus. E aqui o sermão vai ficar um pouco pesado, porque todas as formas de secularismo legalista, ou seja, a instituição ou observância, você não instituiu, mas você guarda, você observa. A instituição ou observância de leis que Deus não instituiu, e eu estou falando de regras espirituais ou regras morais que não têm sua origem em Deus, todas as formas de legalismo são demonstrações de um coração preso aos valores deste século, ou seja, caímos de novo num espírito secularizado. O problema é que com enorme frequência, pessoas religiosas, até na sua intenção boa, mas errada, de quererem agradar a Deus, criam leis que Deus não criou. É aqui que está o problema. E de novo nós temos coração impuro. Paulo nos dá exemplo disso ao escrever a um pastor, Tito. Tito capítulo 1, a partir do verso 14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tito, não cabe a nós fazermos isto, Paulo diz. Nós estamos no ministério, não podemos de modo nenhum parar para dar ouvidos a mandamentos que não são instituídos pelo Senhor, por Deus. Mandamentos de homens, mandamentos esses que se desviam da verdade, porque tais homens estão longe da verdade em determinados temas. Aí Paulo arremata este pensamento com uma frase fortíssima. Olha o que Paulo vai dizer: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Vamos entender o que Paulo está falando aqui da mais alta importância.
todas as coisas, Paulo diz, são puras para os puros. Ou seja, todas as coisas que Deus não chama de impuras, são puras. Todas as coisas que Deus, e não os legalistas, não chama de impuras, essas coisas são puras para os puros. Mas nada é puro, e aí Paulo é radical na fala, né? Se alguém segue pensamentos legalistas, doutrinas legalistas, para essa pessoa, no final das contas, tudo será impuro. Porque essa pessoa está contaminada com ensino que não é segundo a verdade. Nada, Paulo diz, nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Contaminados como? Contaminados com o que Paulo falou no verso 14, com ensinos legalistas, que tornam impuro o coração humano, que sempre estão desviando o homem da verdade, e que sempre, no final das contas, atentam contra a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o problema de toda a doutrina legalista. No final da história, ela atribui culpa a Jesus. Alguns exemplos neotestamentários. Eu não vou para o Antigo Testamento, eu vou ficar no Novo. Colossenses capítulo 2, verso 16. Portanto, vamos falar isso juntos? Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Atenção aqui. Os legalistas dão importância excessiva a elementos materiais, atribuindo a elementos materiais valor espiritual. E isso se opõe, no dizer de Paulo e do restante da Escritura, à clara compreensão do mundo espiritual e dos poderes espirituais, como é a dinâmica do mundo espiritual. Paulo prossegue dizendo, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que todo cerimonial judaico, todas as festas, todos os sacrifícios, tudo isso era a sombra de uma realidade muito maior, a família de Deus que se expressa por meio da igreja. Todos os dias de festa do judaísmo se cumprem agora na comunhão cristã, diz Paulo, na vida em igreja. Tudo aquilo era sombra de uma realidade que é o corpo de Cristo. Ninguém, verso 18, vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, ou seja, sem motivo, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Ou seja, como se vocês estivessem presos à dinâmica das coisas materiais. Que é isso que vocês estão fazendo? Vocês já estão na vida do Espírito. Que é isso que vocês estão fazendo? Paulo diz. Se pois, volta ao verso 20, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É apenas uma maneira de a carne dizer que está vivendo uma vida piedosa, mas isso é uma vida na carne. Isso nada tem a ver com a vida no Espírito. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, desviar-se-ão, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Agora eu peço que você repita comigo o que Paulo escreve aqui, que seria proibido nos últimos dias, diga assim, proibindo o casamento.
E ordenando, Paulo diz, a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A incapacidade, esse é o problema aqui. A incapacidade de glorificar a Deus ao fazer uso de determinadas comidas, de determinadas bebidas, de certos relacionamentos, falando aqui de casamento, e de tantas outras dádivas que Deus concede aos homens, revela, é isso que o Novo Testamento está dizendo, um coração que projeta trevas, onde a luz, e somente a luz, deveria ser vista. Isso é um coração impuro. Amém? Pastor, o negócio ficou estreito agora. Porque é muito fácil observar mandamentos de homens e apartar-se do Evangelho. E como a gente vai ver agora na Escritura, isso acaba atribuindo culpa a Jesus Cristo, manchando a santidade do Santo dos Santos. Essa aparência de santidade, nos escritos paulinos, é o exato oposto da verdadeira santidade. Deus deixa de ser o centro gerador da consciência, restando apenas o ser humano autônomo, desligado de Deus. Agora o ser humano dita as regras. Ele diz o que é puro, o que é impuro, o que é santo, o que é profano. Os limpos de coração, ao contrário disso, verão a Deus, porque já o veem em todo lugar onde Ele pode ser visto. Não é que eles veem Deus em tudo, eles veem Deus em tudo aquilo que Deus não diz que é impuro. Em toda coisa ou condição que não contrarie Deus, que não o ofenda, que não ignore a santidade de Deus, o homem santo, a mulher santa, vê Deus. E Jesus nos dá o exemplo disso, em Mateus capítulo 11. Aqui está o problema do legalismo, atacando Jesus. Mateus capítulo 11, verso 16, são palavras do Senhor, mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Ou seja, Jesus está dizendo que aquela geração era uma geração indiferente a qualquer método que Deus usasse para chamar a atenção deles. Volto à leitura. Porquanto, diz Jesus, veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem, tem demônio. Ou seja, o jejum, a vida reclusa de João, lá solitário, junto ao Jordão, são vistas por esta geração, essas duas coisas, o jejum e a vida reclusa, são vistas como exagero, ou mesmo como fruto de uma ação demoníaca. João é assim porque ele tem demônio, quer ficar solitário, quer ficar jejuando, é um possesso. Aí Jesus segue para o verso 19 dizendo, vem o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um comilão, um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Com essas palavras Jesus faz duas coisas. Ele assume, ele não nega, ele assume que fazia brilhar a luz da santidade de Deus, comendo carne e bebendo com os pecadores. E em segundo lugar, com essas palavras, Jesus deixa claríssimo que ele sabia muito bem que a sua sociabilidade com os pecadores era vista
como quebra da lei de Moisés, como pouca santidade, como mau testemunho. Jesus era um desencaminhador, um falso mestre. Quem o seguisse acabaria era mergulhando no pecado. Esse era o pensamento dos religiosos. Olha só isso, hein? Jesus, na essência, era um libertino. O que Jesus praticava, diziam os religiosos, era libertinagem. Se os pecadores, na mente deles é isso, se os pecadores eram glutões, Jesus comendo com eles seria um glutão também. Se os pecadores bebiam além da conta, se embriagavam, Jesus também seria um beberrão bebendo além da conta juntamente com eles. Esse era o pensamento simplório dos religiosos, e um pensamento blasfemo. Isso é blasfêmia. Isso é atacar a santidade do Santo dos Santos. Aí Jesus finaliza dizendo: mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Que é isso, Jesus? Ele está dizendo o seguinte: independente da reação dos judeus indiferentes, opositores, aqueles que estavam sendo alcançados pelo método de Deus, com João Batista, jejum e vida solitária. Agora, através de Jesus, com comida e bebida no meio dos pecadores. O que Jesus está dizendo é, independente da reação dos judeus indiferentes e mesmo opositores, aqueles que estavam sendo alcançados, primeiro pelo método de Deus usando João Batista, e depois pelo método de Deus usando o próprio Senhor Jesus. Essas pessoas que estavam sendo salvas, libertas, curadas, transformadas, elas deixavam claríssimo que era Deus quem agia por meio de João Batista, agora por Jesus, e Deus age com sabedoria. A sabedoria de Deus, é isso que Jesus está dizendo, sempre tem razão, pois a sabedoria de Deus traz à existência a própria vontade de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, que conseguem enxergar Deus em tudo aquilo que Deus não condena como impuro. Eles veem Deus, eles glorificam a Deus. Glorifiquemos a Deus. Glorifiquemos. Tendo em mente isso mesmo, qualquer coisa incapaz de me afastar de Deus, necessariamente me aproximará dele. Sejamos capazes de glorificar a Deus por coisas que os de coração puro podem glorificar, por coisas que os de coração impuro, os secularizados, não são capazes de glorificar. Que em tudo que Deus pode ser glorificado, Ele o seja. Em marcha os limpos de coração, os que tanto querem ver Deus. Sim, diz o Senhor, eles verão a Deus. Por favor, fique de pé no seu lugar.